Meus amigos, mais um jogo pré-época, desta vez com a vitória por parte do Sporting por 1-0 contra o Sunderland. Vamos aqui falar então de alguns detalhes do jogo, dos pontos positivos e negativos e o trabalho pela frente por Rui Borges, que ainda tem muitas coisas por decidir. Portanto, roda a vinheta. O Sporting venceu o Sunderland por 1-0 no passado dia 21. Deu para perceber aqui mais algum contexto sobre a pré-época do Sporting, alguns detalhes importantes que vamos analisar, alguns problemas que já vimos no jogo anterior contra o Celtic e outros fatores mais positivos que também este jogo contra o Sunderland permitiu observar. Desde já é a primeira vitória com transmissão, ou seja, é a primeira vitória que os adeptos podem ver. Eu acho que os jogos de pré-época não são todos importantes ganhar ou perder, tanto que o Amorim não ganhou ou não ganhava todos os jogos de pré-época. O que importa mesmo na pré-época é colocar os jogadores no desconforto, tanto fisicamente como taticamente, e eu acho que é isso mesmo que está a acontecer. Agora, teremos que ver como é que esta pré-época terá efeito sobre os jogadores, porque taticamente existe ainda um grande ponto de interrogação e fisicamente acho que ainda estão um bocado atrasados no que já deveriam estar. Acho que os principais fatores físicos que podemos observar ao longo do jogo é aquelas pernas pesadas, aqueles segundos de reação à pressão atrasados e a partir daí desmonta totalmente a primeira e a segunda linha de pressão. Mesmo na saída de bola havia poucas pernas para fazer movimentos e esses contramovimentos e notou-se aqui também uma fragilidade, porque a partir do momento em que se tem dúvidas sobre se vai ou se faz o movimento X, se acompanha o jogador Y, a partir do momento em que se tem dúvidas, tem tudo para correr mal. E acho que o Sporting, antigamente, com o Ruben Amorim, tinha esta característica de não ser reativo. Ou seja, ele fazia com que o adversário saísse do lado X, porque já sabia que saindo de um lado, o jogador X ou Y, eu estou a utilizar muito X e Y, porque saindo daquele lado, os jogadores já sabiam o que é que tinham de fazer. Saindo aos jogadores, saindo da pressão individual, à marcação individual, os outros jogadores já sabiam o que é que tinham de fazer. E acho que neste contexto, os jogadores do Sporting ainda não têm bem certezas e ainda têm essa questão da dúvida. E a dúvida, adicionada às pernas cansadas, faz com que seja muito fácil ultrapassar esta parte da transição defensiva e esta parte de restringir, nomeadamente, a primeira fase de pressão. No 11, o que é possível destacar? Rui Borges, no primeiro jogo, utilizou um 4-3-3, 4-2-3-1, em que a pressão era feita em 4-4-2, como já era feita com o Ruben Amorim. Neste jogo, acabou por adotar, em certas partes do jogo, o 3-4-3, com a linha 3 declarada com o Quaresma. Em algumas partes utilizou também esse 4-4-2 e ainda, sem a posse de bola, ou seja, em processo defensivo, utilizou ainda o 5-3-2, com o que anda a fazer de ala, praticamente. Eu acho que, e irei falar isto no vídeo mais à frente, relacionado com o mercado, acho que esta questão de dúvida de Rui Borges sobre o sistema que irá utilizar faz com que o mercado seja e esteja muito atrasado. O Sporting teve a vantagem de começar a pré-época, teve a vantagem de acabar a época bicampeão com a dobradinha, teve muita vantagem e honestamente neste momento continua, na minha opinião, com vantagem sobre os rivais, mas perdeu grande parte dessa vantagem que tinha. Ou seja, o Sporting vai realizar então estes 3 amigáveis de pré-época, onde na próxima sexta-feira iremos jogar contra o Vila Real, penso que seja o Vila Real, para o torneio de 5 violinos, enquanto o Benfica só irá ter um jogo contra o Fenerbahçe. Portanto, nisso eu acho que é uma grande diferença, mesmo fisicamente como os jogadores irão chegar, acho que será uma grande diferença. Mas agora é preciso que o Rui Borges decida qual é que será o sistema base ou o sistema principal. Porque tudo bem, não, pode não ser como o Amorim de não ter um sistema fixo. O Amorim tinha sistema fixo e tinha dinâmicas com jogadores que faziam e acrescentavam coisas diferentes ao jogo. Agora, a questão de Rui Borges é que está indeciso sobre qual é o sistema base que irá utilizar na maior parte dos jogos. Porque eu acho que o Rui Borges queria incutir o seu cunho pessoal, só que começa a perceber que não houve uma revolução tão grande no plantel do Sporting. E como eu disse no meu vídeo de planificação, o plantel está detalhado para jogar com esse sistema.
Das duas, uma, o Rui Borges altera o sistema e faz com que diversos jogadores percam o rendimento que tinham devido às suas características, é uma escolha de Rui Borges. Mas das duas, uma, se no ano passado correu bem voltar para o sistema anterior, neste ano eu acho que era mesmo importante Rui Borges decidir-se, ou vamos por este caminho ou vamos por este. E ter confiança, porque também é preciso transmitir confiança aos jogadores. Não é estar a andar de sistema em sistema para ver se dá, para ver se não dá. É normal haver vários sistemas. O próprio Benfica utilizou vários sistemas ao longo da época. Pode não ser a melhor comparação, porque houve muitos momentos que o Benfica não tinha uma qualidade exibicional muito grande, mas o Benfica tinha alternativas e Bruno Lage tinha esse tipo de alternativas. E eu acho que faz sentido, mas Bruno Lage também tinha um sistema base com o qual se baseava em se calhar 80% dos jogos. Dito isto, a construção continua a ser parecida, com a linha 3, com Quaresma desta vez a fazer parte dessa linha de 3, com De Baste e Inácio. Já agora, grande jogo de De Baste, fisicamente nota-se que está muito à frente dos outros, mas nota-se que também tem uma agressividade e se calhar até algum físico que não tinha no início do Sporting, no início da sua carreira no Sporting. Gostei muito do jogo de De Baste e não estava à espera que ele também já tivesse tão avançado fisicamente. No entanto, ainda não vimos o Diamante, vamos ver agora contra o Villarreal, e Inácio, na minha opinião, teve um bocado em baixo. O que é que aconteceu aqui? Neste caso, o Sporting de vez em quando saía em 4-4-2, em que para fazer a linha 3 ia Morita ou Yilmaz baixar. E eu já tinha dito nisto no primeiro jogo contra o Celtic. Eu acho que é muito pouco benéfico por Yilmaz ou Morita a baixarem para fazer a papel de central do meio, porque retira muitas características positivas, principalmente em Yilmaz, porque Yilmaz é aquele jogador que recebe som pressão e consegue distribuir a bola rapidamente. Claro que ele de frente para o jogo continua a ter as suas qualidades, mas eu acho que acaba por perder muito mais do que oferecer ao jogo naquela posição. E tanto Morita e tanto Yilmaz acabaram por não acrescentar muito. E é mais uma questão para Rui Borges ver como se irá manter esta dinâmica. Já os problemas na pressão foram muito óbvios. Eu acho que a pressão está muito, mas muito ainda longe do ideal. A primeira fase de pressão era composta então pelos três da frente, e aliás que a pressão, na minha opinião, já é um problema que vem desde o Ruben Amorim, porque o 3-4-3 fazia com que não permitisse fazer aquela pressão asfixiante. Neste caso, o que é que está a acontecer? Eu acho que a primeira pressão, os jogadores estão muito longe. Tanto o Pote está longe do Warder e o Trincão está longe do Warder. Às vezes o Trincão fazia o movimento certo, fazia a corrida certa para cortar dois jogadores ao mesmo tempo, em direção ao guarda-redes, só que o Warder acabava por estar muito longe e isso fazia com que o Sunderland saía mesmo pelo meio, que não pode acontecer, saía mesmo pelo meio, sem dificuldade nenhuma. E o extremo direito muitas vezes estava aí para dentro, o que fazia com que o Morita estava sempre em inferioridade numérica, o que também não pode acontecer. Ou seja, para além desta parte dos três da frente estarem muito longe, os laterais e os próprios médios estão muito distantes um do outro. Eu acho que a largura está muito distante. E é assim, eu não sou entendido de futebol, e digo isto aqui muitas vezes, mas na minha opinião, e pelo que eu já ouvi muitos treinadores a falar, no momento de pressão tu tens de decidir especificamente o que queres. Queres fazer aquela pressão género Alemanha, onde é marcação individual e é marcação cerrada, ou queres fazer uma pressão do género levar a equipa adversária para o lado X e depois a partir daí ter a superioridade numérica de ter muitos jogadores aí nessa parte. Eu acho que o Sporting fazia pressão por fazer. Queria fazer pressão, não sabia o que fazer, só queria recuperar a bola, mas não tinha um plano. O Sporting estava quase a marcar todos os jogadores possíveis homem a homem, e isso não pode acontecer. Tem que se ir basculando, e eu acho que essa primeira fase de pressão ainda está muito longe. O Rui Borges tinha uma boa pressão com o Vitória, e acho que, por muito que digam mal do Rui Borges, eu ainda tenho esperanças que irá ter uma boa época. Tem pontos a melhorar, como vemos nestes dois jogos, mas acho que também tem pontos positivos. Dou aqui também uma nota para o jogo de Pote péssimo, ao contraste do último jogo onde jogou a 10. Neste jogo jogou interior esquerdo, que era a sua posição normal, péssimo. Tanto na primeira fase de pressão, tanto nas compensações, acabava por deixar Mateus Reis muito longe. Claro que jogar ali Mateus Reis não é a mesma coisa que jogar um Maxi, e o Mateus Reis aos 15 minutos já estava arrebentado fisicamente, não conseguia fazer aquele constante vai e vem, e para jogar, lá está, com aquele sistema é preciso um lateral ala, um ala ofensivo, que é o Maxi, e Mateus Reis não é todo. Portanto, pode ter muito mal
não só na pressão, mas na compensação da pressão a fechar os espaços. Saía quando não devia sair, ocupava espaços que não devia ocupar, muita largura e se calhar não protegia a parte central, o que fazia uma sobrecarga muito grande no Morita, porque o extremo direito, que agora não me recordo o nome, acabava por ir muitas vezes para ali por indicação do treinador adversário e basicamente havia sempre superioridade no meio campo e aí é uma troca de passos fácil. O Sunderland ultrapassou muitas vezes a fase de pressão facilmente pelo meio, o que é gravíssimo. E o que eu notei também é nesta pressão, quando passavam a primeira e a segunda fase de pressão, o que os centrais faziam muitas vezes era a marcação individual a um jogador. Só que o que isso faz e o que tem que gerar é, quando o jogador sai da linha defensiva, tem que haver um contramovimento. Só um acompanhamento do jogador, só um acompanhamento de defesa, numa marcação individual, como o Quaresma costuma fazer muito, o De Basto e o Inácio fizeram muito, mas mal. Já mal, entre aspas, pode acontecer, tem que ser compensado com um contramovimento. Porque se a linha está fixa com 3 jogadores e De Basto saía marcação individual a 1, abriu uma caractere enorme porque a largura não encolhia, continuava largo, só que sem aquele jogador. O que é que fazia? Era basicamente atrair a pressão e depois pôr bolas nesse sítio de pressão. Porque, por exemplo, do lado direito, quando o Quaresma, quando o De Basto saía a marcação individual, o que ainda não fechava, ou o central que estava ao lado do outro central que saía não fechava essa largura, gerava buracos e aconteceu muitas vezes eles ultrapassarem facilmente os buracos deixados pela defesa do Sporting. No que toca a sair a jogar, acho que o Sporting também, principalmente na primeira parte, quando os ingleses ainda estavam com a corda toda, teve muitas dificuldades a sair a jogar, tanto com 3 centrais, tanto com a linha de 4, muitas bolas falhadas, muita dúvida, novamente, lá está, muita dúvida de coloque naquele jogador, não coloque, ele vai fazer um movimento, eu já não sei se ele faz. Normalmente ele fazia sempre isto, mas agora já não sei se faz. Esta dúvida faz com que os processos e não saber se o jogador irá fazer um movimento acaba por não fluir o futebol. E o jogador, ao receber, tem que pensar e tem que olhar. Quando antigamente não pensava nem olhava, só agia. De tanta repetição, de tantas vezes, o jogador já sabia que ia estar um jogador ali. Agora não, ele tem que pensar e tem que olhar, o que faz muita diferença. Mesmo assim, quando o Sporting saía de pressão, acabava por cortar muitas transições, o que supostamente era uma coisa que o Sporting aproveitava muito com o Vítor, mas eu acho que também pode aproveitar com o Arda, porque o movimento do primeiro gol é um excelente passo do De Basto, fez o passo para o Arda ganha a profundidade e consegue, num belo gesto técnico, deixar para o Trincão. Acho que o gol foi muito bem construído, mas houve muitos casos no jogo onde se ultrapassava a primeira fase de pressão. Por exemplo, Morita recebia, o Morita ou o Yilmaz tinham muito terreno ou para percorrer ou então para largar a bola, no entanto, prendiam sempre o jogo e faziam com que o Sporting quisesse atacar em ataque posicional. Não sei se é a indicação do Rui Borges, mas acho que podíamos ter aproveitado muito mais transições. No que toca a pontos positivos e negativos, Trincão, grande jogo de Trincão. O Trincão tem esta característica de ser um jogador que tem uma muito boa condição física, além da época desgastante que ele teve, apresentou-se numa excelente qualidade física e isto, claro, nota-se a diferença. Mas acho que o Trincão ali, no sítio onde está habituado, a interior direito, por vezes a 10, acho que o Trincão agiu e teve muito bem no jogo e agora ainda faz aumentar mais a dúvida de quando for esse sistema do 4-2-3-1, como é que se vai acomodar Pote e Trincão, porque Kenda também fez um grande jogo, para mim, muito driblador, muito inconformado, fisicamente também bem, o que é-me estranho porque ainda há pouco tempo esteve no Mundial, teve de férias, foi dos últimos a chegar e chegou muito bem fisicamente, ou está a compensar muito bem fisicamente, muito veloz. E eu acho que este vai ser um ano de explosão, com o Kenda mais à frente, com mais responsabilidades ofensivas. Também já é um jogador com estatuto, é um jogador de 50 milhões, portanto é um jogador com outro estatuto. E vai ser interessante ver, porque os melhores jogos de Trincão e Pote foram a 10. Não em interiores esquerdo e direito, foram a 10 naquele sistema do 4-2-3-1. Portanto, vamos ver como é que o Rui Borges vai fazer isto. Na minha opinião, com 4-2-3-1 não pode jogar com o Pote extremo ou encostado à linha, não pode. O Pote vai morrer ali. E o Pote vai acontecer o que aconteceu ao João Mário. Porque o João Mário do Benfica, o João Mário, quando esteve no Sporting, na altura do Jorge Jesus, o Jorge Jesus não encostou à linha, mas jogava ali em falso médio direito, que muitas vezes acabava por ser um quarto médio. E basicamente o que aconteceu, os clubes pensavam, isto é um extremo. Mas não é, o Pote não é extremo, nem nunca vai ser extremo. O Pote é um jogador de entrelinhas, é um jogador, é um 10 puro, é um segundo avançado, é um 10, é um médio
ele também diz que pensa com o médio, não é para jogar ali. Eu acho que ali vai limitar muito. Portanto, é esta necessidade de ter finalmente um extremo esquerdo. E eu acho que tem que ser a prioridade do mercado. O Sporting já perdeu o Alberto Costa para o Porto, um negócio muito estranho. Vai perder, possivelmente, se calhar, o Ivanovic. Não acredito que seja para o Benfica, mas acho que irá ir para outro clube, certamente, porque tem muita qualidade. Não se sabe se o Luís Soares vem, porque supostamente ao dia 2 do Sporting enviou uma proposta de 20 milhões mais 5 por objetivos. E ao que parece, e agora, claro, com a questão de Gyökeres, o Almeria quer mesmo os 25 milhões. Portanto, eu acho que o Sporting devia apostar todas as fichas, deixar a lateral direito e rezar aos Santos que o Diogo Travassos exploda, que o Fresneda num sistema de 4-4-2 exploda, que o Quaresma também dê para fazer naquele 4-4-2 aquele central, o lateral mais defensivo e ter um lateral mais ofensivo na parte esquerda. Vamos rezar, mas eu acho que extremo esquerdo é a maior, e o extremo esquerdo e ponta de lança, claro, tem que ser alvo de um investimento muito grande. Destaque ainda o De Bast, grande jogo, como eu disse, fisicamente, e destaque Ryan Lucas, que basicamente é como se estivesse a meio da época, porque ele estava a meio da época no Brasil, bem com outra qualidade física e com outro andamento, que eu acho que faz diferença nestes jogos, mas mesmo assim gostei muito dos pormenores do Ryan Lucas, acho que foi um bom reforço. Ele que supostamente foi comprado para a equipa B, mas tem deixado muitas boas indicações, portanto vai ser um jogador a acompanhar. Penso que o Sporting irá buscar mais um central brasileiro do Flamengo, não me recordo o nome, também dizem muito bem no Twitter, um central destro, portanto é para acompanhar. Pontos negativos, achei o Pote péssimo, muito perdido, fisicamente também totalmente rebentado no que toca às expressões. O Arder, apesar de alguns bons pormenores, não é Vítor Gyökeres. Todos já sabemos, mas o Arder tem que começar a fazer mais aquela questão de pivô, de saber segurar a bola, não querer estar sempre a criar jogo e a fechar as jogadas ele próprio. O Arder tem que saber receber, baixar, esperar que alguém chegue próximo, passar, fazer o movimento na profundidade. Porque o Arder acaba por ter esta questão de muito bom movimento na profundidade. É um jogador que não é um Darwin Núñez, mas acaba por ser um jogador que tem aquela característica de causar caos. É um jogador que a qualquer movimento causa caos. Muito combativo, não deixa os centrais descansarem um bocadinho. Portanto, eu acho que o Arder ainda vai precisar um bocado mais de trabalho, principalmente nos movimentos. Eu acho que ele ainda está um bocado perdido e é normal, mas acho que tem tudo para melhorar e fazer bem melhor do que fez, apesar da grande assistência que fez. Destaque ainda o Quaresma, muitas perdas de bola, demasiadas, passos falhados, condições. É normal que o Quaresma tenha mais risco, porque é um jogador que tem essa característica e essa qualidade, mas num jogo a doer ele não vai ter tantas oportunidades de se remediar, porque apesar dos ingleses não terem criado muito perigo e o Rui Silva ter estado muito bem quando criaram, mas não pode perder ali tantas bolas e é uma questão de Rui Borges dar-lhe na cabeça, como Ruben Amorim lhe dava. Mateus Reis também é aquela questão, não tem fisicalidade para fazer o vai-vem. Portanto, muito resumidamente, o que é que eu acho que o Sporting precisa de trabalhar? A velocidade e a capacidade física do Diomande vai ser muito importante nesta questão da linha defensiva. O Sporting precisa de jogar com a linha mais subida, porque acaba por estar muito distante dos médios, e passando a fase de pressão é preciso estarem logo lá os centrais. É preciso encurtar muito o bloco, e eu acho que existe muito espaço neste momento entre setores, o que faz com que gere dúvida e gere vantagem para o adversário. Portanto, eu acho que a adição do Diomande vai ser muito importante. As referências posicionais na pressão também têm que ser trabalhadas. Eu acho que se o Rui Borges quer pressionar à frente, tem que ter as referências e tem que fazer os movimentos certos, e tem que dizer aos jogadores que quanto mais distantes os blocos estiverem, piores, porque mais para trás os outros jogadores vão ter que correr. E eu acho que bolas nas costas o Sporting tem centrais e mesmo laterais rápidos, portanto não tem medo de receber bolas nas costas. Não digo para sermos um Barcelona, mas temos que jogar com a linha mais perto, os setores mais perto. Se tivermos que levar bolas nas costas, levamos. O Rui Silva também é um bom guarda-redes a controlar a profundidade, e temos que ter esse risco, porque acaba por ser muito recompensado. E o Sporting precisa ter bola, porque senão os jogadores estouram fisicamente, como deu para ver. Presença na área, o Arder saiu muito da posição central, como o Vítor. Eu acho que é normal, mas é preciso que existam esses contramovimentos que neste momento não estão a existir. Então acabávamos às vezes por ver a área completamente vazia, o que não pode acontecer. É preciso
estar alguém lá. Se o Arda sair de lá, é preciso alguém pensar, olha, preciso de ir para lá. Mas não é preciso pensar no momento. É no treino, quando o Arda sai da posição, alguém automaticamente ir para lá. E depois de sair da pressão, acho que falta esta questão dos movimentos em profundidade, tanto do Arda, como do Trincão, como do Kenda. Falta saber fazer esses movimentos, não fazer só por fazer. Movimentos programados. Como, por exemplo, o Vítor fazia aquela... Isso era programado, não era o Vítor que tinha. Viu-se que foi programado por Ruben Amorim. Aquela corrida oval, para não ser apanhado em fora de jogo, e ter aquela questão de acelerar. Esta corrida oval fazia com que o Vitória ganhasse vantagem sobre o central e permitia chegar em pico logo ao lance, chegar em sprint. E eu acho que faz falta esta programação de movimentações ou contra-movimentações, de alguém ir na profundidade, arrastar o bloco e ter o pote ou o trincão entre linhas. É preciso planear isso e neste momento pode estar a ser trabalhado, mas ainda está com pouca afinação. No que toca à Supertaça, que será já no dia 31, está mesmo quase a chegar, praticamente daqui a uma semana, eu acho que o Sporting mesmo assim parte em vantagem, porque mantém um núcleo forte, perdeu apenas o Gyökeres, que é de facto o melhor jogador do plantel. Na minha opinião, o mais importante é o Yilmaz, mas de facto é o melhor jogador que passou aqui por Portugal nos últimos anos. Será muito difícil substituir, mas o Sporting mantém um núcleo duro. E eu acho que neste momento, com outra capacidade física, porque o Benfica fez hoje só o primeiro amigável e nem sequer foi transmitido, vai jogar no dia 26 com o Fenerbahçe. O Benfica que à partida só irá ter Pavlidis para ponta de lança, porque o Belotti penso que já tenha saído, portanto acho que será só Pavlidis para ponta de lança. O meio campo, o Rios só começou a trabalhar esta semana, portanto vai ter uma semana, se calhar menos que isso, a trabalhar com o Benfica, pode ir para titular logo, não sei, porque o outro reforço, o Barrenechea, o Enzo, vou chamá-lo por Enzo, também chegou há 2 semanas, são 2 jogadores novos. O Bruno Lage pode pô-los a jogar, mas acho que não vão ter sequer nenhum entrosamento. E mesmo taticamente a brincar, as pessoas esquecem-se que o Rios vem do Brasil, é um mundo completamente diferente taticamente, por muito bom jogador que seja, e eu gosto muito do Rios, gosto muito de ver jogar, mas taticamente a transição Brasil-Portugal demora sempre algum tempo, e acho que o Rios vai enfrentar esse tempo. Não sei se será titular, mas também não sei qual é o meio campo que será titular, porque o Benfica está a querer vender toda a gente para comprar toda a gente, portanto não sei. Não sei também quem será o extremo direito, já que o Benfica vendeu Di Maria, fala-se naquele extremo direito do Feyenoord, não sei, se calhar irá jogar Sheldrup e Artur Kogu, mas também fala-se na venda do Artur Kogu, portanto eu acho que até lá ainda vamos ter muitas novidades, tanto do lado como do outro. Na minha opinião, o Sporting parte em vantagem, começou a época mais cedo, descansou mais, tem os mesmos jogadores que o ano passado, a condição física está melhor, portanto eu acho que o Sporting tem vantagem para a Supertaça. Com isto eu não quero dizer que o Sporting vai ganhar de certeza, não, mas na minha opinião parte com mais armas para a Supertaça. Por último, quero só deixar aqui uma nota aos sportinguistas para terem calma. Eu percebo que seja frustrante não haver reforços, eu percebo que o plantel tem essa necessidade de haver reforços, eu percebo que devíamos já ter apresentado e de Rui Borges já devia estar a trabalhar com os reforços. Percebo que também o Viana já não está no clube, agora essa função é composta por o Bruno Palmeiro e o Flávio Costa. O Flávio Costa mais na parte de scouting e o Bruno Palmeiro mais na parte de legal. Percebo que ainda estejam muito atrasados, mas acho que é preciso ter calma e perceber que não temos o poderio financeiro de outros clubes, como Benfica e Porto. Eu acho que também muito do atraso que o Sporting tem tido neste mercado é derivado ao nível do Gyökeres. Portanto, acho que o Sporting agora terá o poder financeiro e também já está a garantia e a liberdade de atacar o mercado. Agora, atacando neste momento faz com que os jogadores estejam mais caros e com que seja mais difícil retirá-los nos clubes, sabendo também que os clubes, ao verem esta novela do que eu quero, sabem que o Sporting está com dinheiro neste momento para gastar, portanto é normal pedirem mais dinheiro pelos jogadores. Basicamente é isso. Vamos ter agora o jogo contra o Villarreal no dia 26 e depois será a Supertaça no dia 31. Eu provavelmente farei o meu primeiro vídeo no estádio, então no dia 26, no Jamor, contra o Villarreal, irei estar lá presente. Irei tentar fazer o vídeo o mais rápido possível para vos entregar. Portanto, tenho aqui as minhas redes sociais, o TikTok, o Twitter e o Instagram, onde eu coloco algumas opiniões e excertos. Se quiserem seguir, estão à vontade. Muito obrigado por terem acompanhado este vídeo e vemo-nos na próxima.